Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michelle e aqui a gente fala tudo sobre o universo de viagens. Hoje eu tô lançando um quadro aqui. O quadro vai se chamar Quanto Custa? E a ideia é falar pra vocês quanto custa viajar para tal destino. E o destino de hoje vai ser São Paulo. Deixa eu já começar falando que quanto custa viajar para tal destino é uma coisa muito relativa. Os valores podem variar bastante, tudo dependendo do seu perfil de viajante. Hoje eu vou falar de uma viagem de baixo custo para o destino de São Paulo. Foi uma viagem que eu fiz no ano passado, no ano de 2019. E eu fiz essa viagem através do meu projeto Viagem com 350. Se você não conhece esse projeto e não assistiu nenhum vídeo dele, eu vou deixar linkado aqui em cima para você assistir. E eu vou te falar quanto me custou viajar para São Paulo no ano passado. Como eu falei pra vocês, eu viajei através do projeto que eu criei, o Viagem com 350. Isso significava que eu tinha um orçamento máximo de R$350 para gastar com aquela viagem. E isso significou fazer diversos ajustes para que aquela viagem coubesse nesse orçamento. E eu vou te apresentar agora quanto custou item por item. A primeira coisa que eu tinha que definir era como eu ia sair do Rio de Janeiro para São Paulo, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, a minha cidade base foi o Rio de Janeiro, como normalmente é. Então eu precisava descobrir como sair do Rio de Janeiro e ir até São Paulo de maneira muito barata. Descobri naquela época o Buser. O Buser é um aplicativo de mobilidade urbana coletiva, né? Da mesma forma que a gente usa esses aplicativos de mobilidade urbana para se deslocar, Uber, Cabify, 99, existe o Buser, que é um aplicativo de mobilidade urbana de ônibus. Eu descobri o Buser, já tinha descoberto o Buser há um tempinho atrás e falei, bom, comecei a fazer um levantamento dos preços para sair do Rio para São Paulo e no Buser eu encontrei o melhor preço. Eu paguei ida e volta pelo Buser R$44,40. Então eu fui de ônibus, saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fiz isso durante a madrugada, que era para poder ganhar um dia lá, né? E não ter que me hospedar, por exemplo, pagar mais uma hospedagem. E também voltei de madrugada para justamente economizar nisso. Eu fui sexta-feira, saí daqui sexta-feira à noite, cheguei lá sábado de manhã e retornei domingo à noite, chegando aqui segunda-feira de manhã direto pro trabalho. Durante o meu período em São Paulo, eu precisei gastar com mobilidade, né? Eu precisei gastar com transporte público e também com Uber uma vez. Como eu já falei algumas vezes pra vocês, a maneira que eu mais gosto de me deslocar durante uma viagem é a pé. Porque quando eu ando, eu vejo muita coisa que acontece na real daquela cidade, no real daquela cidade, na verdade daquela cidade, o ritmo daquela cidade, o ritmo das pessoas, o que as pessoas fazem, onde elas param para comer, o que elas olham. Isso a gente consegue observar muito mais se a gente estiver andando também no meio das pessoas daquela cidade. Então eu adoro andar. Em São Paulo, a gente conseguiu andar bastante. Teve um dia que a gente andou 18 quilômetros e no outro dia, se eu não me engano, 17. Então a gente andou bastante, mas alguns deslocamentos a gente precisou fazer com o metrô. E quando a gente foi pro Parque do Ibirapuera e para voltar pro hostel, a gente precisou pegar o Uber, porque o ônibus estava demorando muito e a gente tinha que voltar correndo para poder pegar as nossas coisas e correndo pegar o ônibus para voltar pro Rio. No total, somando a minha passagem de ida e volta do Rio de Janeiro para São Paulo e tudo que eu gastei lá com mobilidade, né, com transporte, eu gastei R$92,60. Na hora de escolher a hospedagem, a gente acabou optando por um hostel, que é muito mais barato. E no hostel, a gente ainda optou por um quarto compartilhado, que deixa ainda as diárias mais baratas. A gente ficou num hostel na Vila Mariana, bem pertinho do metrô. O hostel era super confortável, tinha café da manhã incluso, e era possível encontrar diárias a partir de R$44. Então foi super legal, hospedagem super bem localizada. Rapidamente a gente conseguia se deslocar dali para a região central de metrô, né? Era o principal trecho de metrô que a gente fazia e depois de lá a gente andava bastante. Alimentação. A alimentação também é um gasto que consome muito do nosso orçamento na viagem. Por quê? Porque eu pelo menos, normalmente eu quero comer tudo. Tudo que eu vejo pela frente eu quero comer. Eu não posso ver uma barraquinha de rua, um churrasquinho na chapa ou então na churrasqueira. Eu não posso ver um hambúrguer, gente. Eu não posso ver uma coxinha, um pastel. Tudo eu quero comer. Então assim, é sempre a parte mais difícil para eu economizar é na alimentação, mas eu tenho me policiado bastante. Porque a gastronomia ela é muito representativa, né? Ela é muito da vivência daquele lugar. Então eu gosto sim de provar, sair comendo de tudo. Mas eu me controlo, principalmente quando eu tenho um orçamento mais apertado. E eu gastei em São Paulo, no final desses meus 2 dias em São Paulo, eu gastei R$81 de alimentação. E com esse orçamento eu consegui comprar uma coxinha em São Paulo, eu consegui provar a famosa coxinha de São Paulo.
Eu consegui também comer o pastel de feira de São Paulo. Comi pizza, comi numa rede fast food e fiz uma refeição mesmo, assim, uma refeição de arroz, feijão, só uma refeição. Porque normalmente para economizar você vai ter que abrir mão de comer refeições em restaurantes e tudo mais. Essa foi uma viagem, por exemplo, que nós não fomos a nenhum restaurante mais chique assim. A gente comeu muito lanche, né, pra poder economizar. E fizemos uma refeição de restaurante, que já foi no domingo à noite, que foi um restaurante padaria, assim, lá na Vila Mariana mesmo. Nesse valor também eu já incluí água que eu precisei comprar e todas as bebidas que eu consumi lá. Outra coisa com as quais a gente gasta numa viagem são com os passeios, né? A gente precisa comprar ingresso, a gente às vezes precisa pagar um guia, precisa, né, gastar um pouquinho com os passeios. Mas eu, como agente de turismo, fiz uma minuciosa pesquisa por São Paulo e eu sempre monto os meus roteiros de viagem. E eu montei um roteiro 0800. São Paulo é uma cidade grande, cheia de coisa gratuita para fazer. A gente gastou R$0 com passeios. As únicas coisas que a gente gastava nos passeios era passagem, alimentação e compras pessoais. Todos os passeios que a gente fez foram 0800. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu blog com o roteiro detalhado para que, se você for a São Paulo e se quiser fazer 2 dias de passeio 0800, tem aqui o roteiro detalhado para você saber onde ir e o que fazer pagando R$0. A gente acabou tendo um gasto lá em São Paulo que não estava programado, que a gente não deveria ter gasto. Foram R$60 no mercado municipal. Em outro vídeo eu vou contar para vocês sobre esse gasto lá no mercado municipal. Então ele pesou um pouquinho no meu orçamento, mas eu consegui 2 dias em São Paulo com R$340,60. Então você me pergunta, quanto custa viajar para São Paulo? R$340,60. Lembrando que esse valor pode ser ainda mais baixo se você não gastar R$60 no mercado municipal. Já incluso transporte de ida e volta, locomoção interna na cidade, hospedagem, alimentação e passeios e compras pessoais, tá? Que eu fiz também. Que esses R$60, eu tô tão indignada com esses R$60, mas eu vou contar pra vocês em outro vídeo, vocês vão saber. Tem coisa lá no blog também sobre esse assunto, mas eu vou contar pra vocês em um vídeo. O que eu quero mostrar pra vocês é que é sim possível viajar com pouco dinheiro e custa quase nada ir pra São Paulo. Eu fiz outras viagens também baratas. Eu vou trazer aqui pra vocês nesse quadro quanto custa, pra incentivar você aí do outro lado a viajar, a juntar dinheiro, nem que seja um pouquinho por mês a juntar dinheiro e a viajar, porque é sim possível viajar com pouco dinheiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, então eu vou te pedir, curte e compartilha esse vídeo porque me ajuda muito. O YouTube reconhece que esse é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Eu também vou te pedir para se inscrever no canal, é aqui embaixo, é de graça, e ativar as notificações, porque toda vez que eu subir um vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai correr para vir assistir, porque sabe que é um conteúdo legal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!